Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma etapa de estudo da filosofia. O nosso estudo hoje é interessante, né? Porque os filósofos no seu passado, eles buscavam uma explicação em relação à natureza, né? Então os filósofos sempre olhavam a natureza. Então, os pré-socráticos principalmente. Mas eles perceberam que não se pode pisar no rio duas vezes, no mesmo rio duas vezes. Então o rio passou, você pisa, você tenta pisar de novo, você não vai encontrar aquelas mesmas águas que você pisou anteriormente. Então os filósofos foram percebendo que na natureza você não pode mudar nada. Na natureza ela segue o seu ciclo normal. E é aquilo que eu já vinha debatendo nos vídeos anteriores sobre a grande programação, né, do universo e qual é o nosso objetivo aqui nessa Terra. Cada um tem um objetivo próprio, individual, porque as almas foram criadas individuais, conforme eu já falei. E os filósofos resolveram parar de questionar esses elementos da natureza. O universo, o espaço, até hoje ele ainda é estudado, mas os pré-socráticos começaram a ter uma mudança de comportamento, aí até que surgiu o Sócrates, né? O Sócrates ele olha para o nosso interior, e quando nós olhamos para o nosso interior, começamos a nos questionar. E sempre vamos nos questionar no momento de um ato importante que acontece na nossa vida. Ato esse, infelizmente, que só vamos olhar quando acontece algo em nossa vida. Então as pessoas, quando recebem uma notícia, ou às vezes as pessoas são pegas assim de surpresa, né? Poxa, como pode? Ontem mesmo eu falei com a pessoa. Então a filosofia, ela vem sempre questionar a morte. Então Sócrates veio sempre questionar a morte. Então a morte sempre foi um elo que sempre assustou nós seres humanos que estamos encarnados aqui nessa Terra. Porque o nosso maior objetivo nessa Terra qual é? Trabalhar e ganhar muito dinheiro. 80, 90% que é assim, trabalhar para ganhar dinheiro. Se acontecer algum evento na vida dele, ele foi pego de surpresa, ele não estava esperando, ele não tinha tempo para morrer. Então os filósofos hoje vieram e chamaram muita atenção em relação a isso. E um dos filósofos mais enfático foi Jesus, o maior filósofo que já passou sobre a Terra. Todos os filósofos se renderam a ele. Jesus é o maior filósofo que já se passou na Terra. Agora, não confunda Jesus com religião. Religião não tem nada a ver. Religião são individualidades criadas pelo ser humano, em sociedade, conforme é o futebol, conforme é a política. Cada um tem o seu, cada um discute da sua maneira que quer. Igual o relacionamento, cada um tem o seu, cada um discute a maneira que você quer. Mas lembramos que nós somos seres humanos cheios de vontade. E esse ser humano cheio de vontade, ele só pensa numa coisa só, principalmente no tempo contemporâneo, né? Ganhar dinheiro. Nosso maior objetivo aqui é ganhar bens, patrimônio. Quanto mais bens e patrimônios, nós damos assim como um objetivo alcançado. Ganhamos bens e ganhamos patrimônio. Mas quando acontece um evento ou uma notícia, aí você começa a questionar. Então essa notícia que eu vou trazer nesse estudo de hoje é a filosofia da morte. Então muita gente assim vai dizer, pô, mas esse cara só pensa na morte. É claro. Pensando na morte, eu penso como viver.
Então eu começo a analisar filosoficamente. Pensando na morte, eu já começo a viver. Porque aí eu analiso o seguinte, peraí, se eu ganhar muita coisa, se eu tiver muitos bens, eu vou levar isso para onde? Depois que eu me for. E se eu me for, para onde eu vou? E se vou levar o quê? Então essas questões a filosofia trouxe. E nós, seres humanos, que somos seres humanos cheios de vontade, cheios de complexidade e cheios de entendimento e esclarecimento, somos médicos, doutores, somos tudo. E ao mesmo tempo não somos nada. Porque a morte traz isso. Dessa terra não se leva nada. Quando você vai a um enterro, você olha a pessoa está morta. Nossa, foi um grande professor, foi um grande médico, foi um grande, sei lá, ou foi um pobre coitado, já vai tarde, era um cachaceiro, era um vagabundo, não fazia nada para ninguém. A balança, né? A balança dos julgamentos, sei lá, um cachaceiro aí, vivia enchendo o saco, morreu. Isso era um vagabundo, tem mais aqui morrer. Agora, pesos e medidas, conceitos e preconceitos. O branco vive mais, o pobre morre mais, o preto morre mais, o branco vive mais. Conceitos e preconceitos. O índio vive mais e o branco matou os índios. Conceitos e preconceitos, pestes, aquela coisa. Mas a grande questão é a morte. Como proceder quando ela acontece? Então os filósofos, principalmente Sócrates, que foi o primeiro a começar a questionar esse, teve até uma sentença de morte, foi sentenciado à morte. E Sócrates foi numa boa. Bebeu a taça de vinho lá, que estava envenenado, porque assim ele escolheu essa sentença, e disse: vamos ver quem vai ter a melhor sorte, eu ou vocês, que me condenaram à morte. Platão, que era seu discípulo, não entendeu nada. Em parte, ele estava falando que a alma é imortal. Jesus, que foi o maior, volto a dizer, o maior filósofo, ele disse aos seus perseguidores que eles iam ver Jesus sentado ao lado de Deus Pai. Então eu fico imaginando essas pessoas que acham que podem tudo. Na realidade elas não podem nada. Eu volto a dizer, você não comanda nada. Você está dentro de uma programação. Cabe você ter o conhecimento dessa programação. Então vamos ao nosso grande mistério. E esse mistério é o que vai nos trazer o grande questionamento. Para que serve isso tudo? Vamos lá. Então aqui está a morte. E agora? Vai para onde? Estou perdido. Como assim? Cadê? Estou aqui. Então, você morreu. Você ainda tem um vínculo com o corpo físico. Esse corpo físico que está aqui vai seguir o seu rumo. Ele vai seguir o seu ciclo natural, que é o quê? Seguir a natureza. A natureza segue o seu curso. Conforme eu acabei de falar, nós não podemos interferir na natureza. Você vai pegar este corpo físico, vai botar dentro de um caixão, um caixote, tacar fogo, cada um faz o que achar melhor. E vai para a terra, porque o que é da terra, do pó nasceste, do pó há de retornar. A questão é isso aqui. É a individualidade do ser. Morri, e agora? Então a sua individualidade, você já começa a se questionar, e agora? Vai para onde? Eu vou para onde? Estou perdido. Como assim eu morri? Cadê? Cadê aquilo tudo que me falaram? Mas eu estou aqui. Aí eu olho para o corpo físico e vejo o meu corpo físico. Eu vou voltar. Vou voltar. Não pode. Não vão deixar.
Pois a lei é a lei natural, todos morrem. É a grande justiça do universo, que Deus criou, a morte. Todos vão cair. Todos vão ter que se separar do corpo físico, do seu corpo astral. Tanto que esse ser iluminado, ele não deixa você voltar. Você não vai voltar. Você pode até querer ficar insistindo. Mas com o fim, vai passando os anos, os séculos, este corpo físico já não existe lá, e em muitos cemitérios as pessoas vão lá recolher os ossos e vão descartar. Essa alma vai continuar presa. Não adianta, não vai voltar. Esse corpo físico acabou. Não tem como voltar, pois é a lei natural. Todos morrem. Mas um só conseguiu a façanha de voltar. Mas e a espiritualidade desse que voltou? E a luz dessa alma que recuperou o corpo físico e voltou ao mundo dos vivos, que na realidade era o mundo dos mortos? Jesus estava no mundo dos vivos e volta para o mundo dos mortos, que é o nosso. Nós teremos essa mesma condição que Jesus teve. Pelo que eu sei, Jesus é o único, até o momento, que fez isso com a total consciência. Se me aparecer outro fazendo a mesma coisa, significa que estamos nos transformando em ser evoluídos. Mas será que isso vai acontecer? Será que nós chegaremos a esse nível? Será? Então temos que analisar, mas a lei da natureza ela é clara. O corpo físico ele tem que morrer. Todos morrem. É natural, é lei natural. E esse elemento, esse ser espiritual, ele não deixa isso à volta. Ele não deixa, porque a nossa hora chegou. Morri. Quem sou eu? Perdi? Eu ganhei? Quanto eu perdi na bolsa? Quanto eu ganhei na bolsa? E meus bens materiais? E meus carros? As minhas mulheres? Os meus homens? Os meus filhos? E agora? O que vai acontecer? Eu morri. Quem sou eu? Mas sei quem sou. A minha individualidade eu não perdi. Meu corpo físico está aqui. Aqui está meu corpo físico. Mas a minha individualidade, não perdi. O meu ser astral e a minha luz está aqui. Mas sei quem eu sou, sei o que fiz. Agora, quem são vocês? Então eu tenho o meu corpo astral aqui, que eu sei quem eu sou, sei o que fiz, mas quem são vocês? Aqui está meu corpo físico. Quem são vocês? Aqui está os presentes na hora da morte. Eu sou o recebedor da alma, esse cara aqui. Ele que faz ele vem fazer a cirurgia que interrompe a ligação da alma com o corpo físico. Então esse recebedor de almas, ele vai cortar esse segmento aqui para o corpo físico poder seguir o seu caminho. E tem o famoso carcereiro, o aprisionador de almas. É aquela nossa consciência que nós sabemos muito bem o que nós fizemos na calada da noite. Aquela lei, aquela coisa que a gente fez, aquela propinazinha, aquele segmento que eu fiz na calada, mas ninguém estava vendo. Pobre coitada da alma. Só nessa brincadeira aqui já tinha 2 observando. 2. O aprisionador já estava pronto e o recebedor já estava pronto para fazer a cirurgia. E aqui está a alma, o meu ser individual. O meu ser individual passa a ser uma alma, ou um espírito falso. Afinal, quem é você agora? Porque o corpo físico, volta a te dizer, ele vai seguir o seu caminho. Então, por 3 dias, você fica nessa questão, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Eu quero voltar. Então, esses questionamentos, até que você ganha a consciência, quando você recebe, o recebedor chega até você, corta a ligação
E o carcereiro se apresenta como um aprisionador de almas. E a minha alma é um espírito falso. Aí vem a grande questão: quem sou eu? Quem somos nós? Então, nesse momento, vem a balança, né? A balança da justiça. Agora falha a verdade. Agora chegou um ponto crucial. Falha a verdade. Pois a balança vai pesar para os dois lados. Então, a balança está aqui. Falha a verdade. Tem o lado esquerdo e tem o lado direito. Essa balança é a justiça. Se mentir é pior. Não adianta, porque você não tem como mentir. Abre a sua boca e fale. É nessa hora que a alma individual ela vai ter a sua consciência daquilo que ela falou. Então ela vai abrir a sua boca e vai falar. E esses espíritos, o recebedor e aquele que veio aprisionar, vai ouvir. O aprisionador e o recebedor acompanhou todo o nosso ciclo que nós tivemos na Terra, porque o tempo chegou, ele veio receber a alma, e agora chegou a hora de determinar para que lado nós vamos. Então você escolheu, é fato, você escolheu o caminho. Já se esqueceu disso? Não é possível, você não pode se esquecer que foi você que escolheu esse caminho. Então nós temos esse caminho aqui, que é o umbral, né, ou o mundo do caos astral, da nossa própria consciência, do nosso próprio individualismo, né, nosso eu, e temos o nosso espírito superior, né, o eu, então o nosso espírito, o subconsciente, né, ele tem a lei, ele tem a justiça, né, então aqui está o paraíso. Então a balança que vai ficar aqui no meio, ela vai pesar ou para esse lado ou para esse lado. Se pesou mais para esse lado, vai ser aprisionado aqui. Se pesa mais para esse, é aqui que nós ficaremos. Então o aprisionador não vai ter como nos tocar, porque a nossa luz é muito forte. Então o aprisionador vai ficar cego perante a luz. Então o recebedor vai nos levar à nossa região de origem. Isso está nos livros evangélicos, nos livros que Jesus cansa de explicar. Conhecereis segundo vossas obras. Então você escolheu, eu escolhi, esqueceu, nós não podemos esquecer. Então, às vezes, o 10% para o guarda, a propina, eu vou me dar bem, o próximo vai se dar mal, eu quero mais é que o próximo se ferre com isso, eu não estou nem aí para o próximo. Então, aqui está todos os próximos que também pensou que ia se dar bem. E aqui não, é aquele que abdicou tudo deste mundo. Esse lado aqui é aquele que abdicou tudo desse mundo. Agora só toma cuidado para lado direito e lado esquerdo. Toma só cuidado, porque esse lado direito é para quem está olhando, pode ser o lado direito, mas quem está descosta é o lado esquerdo. Então, cuidado, porque tem certos segmentos religiosos que se acham que estão se colocando na posição de lado direito aí. Cuidado, gente, cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, porque você escolheu. Não é todos que dizem Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Jesus já falava isso. Mas sim aquele que pratica. Tem uma história também interessante, né, que fala o seguinte, que o cara fazia, um professor explicava muito bem, explicava ética, moral, as questões filosóficas. Um belo dia morreu o professor e morreu o aluno. Quando o professor foi ver, ele estava aqui nessa situação crítica e ele percebeu que o aluno estava numa posição paradisíaca. Aí ele, mas espera aí, eu fui o professor que ensinei e o aluno está lá e eu estou aqui. Aí aquela voz lá do recebedor, que agora é o aprisionador vai falar o seguinte: bom, enquanto você falava, ele praticava. Então
Então, assim, falar é fácil, o praticar que é o difícil. Se abdicar das coisas da terra é que é o problema. Aí você escolheu. Então, não podemos deixar de esquecer disso. Você escolheu, esqueceu? Você assim quis ficar aqui. Foi você que escolheu. Não fui eu que escolhi, foi você que escolheu. Entendeu? Não fui eu que escolhi por você. Ninguém salva ninguém. Existem os caminhos. Você escolheu esse caminho. Vou investir no mercado financeiro, vou me dar bem, eu quero me dar muito bem. Agora, e tem aqueles que não querem saber do mercado financeiro, não querem saber as riquezas, ganhavam necessário, e se ele tinha muito, ele dividia. Então já é uma outra situação, porque a consciência humana, ela não pode esquecer, né? Ela não pode esquecer jamais que foi você que escolheu. Agora, se você acha que esqueceu, volto a dizer, aqueles dois seres de luz anterior, eles vêm sempre nos alertar disso aqui, ó. Tempo curto será. Então, aqui é a geometria da evolução das espécies. Nós estamos no mundo físico, no mundo voltado. Isso aqui eu já falei da aula de um vídeo anterior. Então, nós começamos do 0 a 7 anos. Do 0 a 7 anos nós tivemos na nossa infância, fomos a 14, veio a educação, veio a juventude de 14 a 18, de 18 a 21, nós estamos na metade do percurso, mas tem muita gente aqui, dos 14 a 21, é até perdoável, porque o reino dos céus depende muito dos nossos atos. Então, às vezes, dos 14 a 21, a pessoa só vivia do 0 ao 21 anos em cima de total ignorância. Seus pais eram ignorantes e materialistas, transforma filhos ignorantes e materialistas. Não adianta estar em religião. As pessoas acham que a religião vai mudar o pensamento da criatura jovem na infância. Não. O que vai ser primordial para essa educação, a base está nos pais. O pai é responsável, sim. Então, se o pai, não esqueça que o pai e a mãe pode cair lá no umbral, naquela situação lá da esquerda. O paraíso pode perder, porque é uma grande responsabilidade você colocar o seu filho com 21 anos em qual segmento? Tendo ética e principalmente conhecimento do bem e do mal. Depois, se eles já chegaram aqui, dentro dos seus 21 anos, com seu conhecimento do bem e do mal, já começa a entrar na fase de produção, já tendo total conhecimento de ética, moral e anticorrupção, então os pais tiveram as suas missões concluídas com muito sucesso. Agora, se os filhos também têm que eles podem analisar a vida dos pais sem nenhum problema. Está no direito dos filhos também analisar, porque eles também serão pais. Então, conforme os seus julgamentos, assim também eles serão julgados. E assim será feito. Então, vem de 21 até os 35, que é a produção adulta, a alta produção, onde a criatura humana só repete tudo aquilo para ganhar o mercado capitalista de ser. Quando ele começa, se ele chegou aqui a 35 anos, ele já começa a baixar a produção e começar a questionar. É onde entrou os filósofos do passado. Começou a questionar tudo isso. E quando chegou aqui aos 55 anos, aí é a baixa produção. Isso aqui não interessa, esse tipo de cidadão já não interessa para nenhuma classe empresarial, porque é um cara que já está... É o homem da dor, já vai tudo, já não tem aquela produção toda que ele tinha. Infelizmente, em países como o nosso, escravo, ele quer o ancião também trabalhando, porque a grande classe empresarial quer você aqui, se matando de trabalhar para ele ficar cada vez mais rico. Tanto que está aí os cartões corporativos dos nossos políticos. Então,
você tem a justiça da lei, mas eles não podem esquecer que existe uma lei de causa e efeito. Então eu posso me matar de trabalhar, tendo um conhecimento que se eu fiz um bom trabalho e ajudei muitas pessoas nesse percurso, então pode ser que eu encontre um paraíso na minha frente, pode ser que não, isso depende muito. Nós estamos no mundo para compartilhar e infelizmente muitas pessoas só querem ganhar. Então, como a gente está nesse ciclo, quando a morte adentra e nos chama à realidade, eu fui um cara que, desde muito cedo, a morte sempre mostrou presente para mim. Era uma coisa assim, impressionante. Eu, muito novo, eu já com meus 14 anos, vi uma pessoa morrer. Então, por isso que eu ainda tenho muito medo da morte, mas eu vim estudando, dos meus 35 anos até agora, estudando esse conceito morte. Mas analisando esse conceito morte, eu percebi que eu tinha um preconceito e um medo. O medo porque é a nossa consciência, né? É a nossa consciência. A nossa consciência, porque é onde está escrito a lei de Deus, né? Na nossa consciência. Desde que no momento nós nos transformamos nos tempos atuais, principalmente nos tempos atuais, que nós somos seres humanos altamente conscientes, então não podemos mais nos enganar. Então, esses slides mostram que quando a morte chega, a pessoa tem que entender, chegou. Agora vai começar o mundo real. Existe na teosofia, Jesus explicando isso na teosofia. E um livro que muito espelha essa explicação é esse aqui. Os Mistérios de Jesus. Então eu fiz um gráfico mostrando isso. E isso aqui, esse livro, ele bate com tudo que eu falei já. Porque Jesus, conforme eu falei, Jesus foi o único que ele retorna ao corpo. Ele fica um período, está registrado nos evangélicos, somente em Atos, que Jesus ainda fica um período ainda ensinando seus discípulos. E esses ensinamentos estão aqui. Esses ensinamentos. Então, esses escritos foi descoberto bem depois. Mas a Igreja Católica não aceitou. Tá, qual é o problema? A Igreja Católica é a dona da verdade? Não, a Igreja Católica não é a dona da verdade. Assim que eu acabei de terminar de ler esse livro, eu analisei e disse, perfeito, perfeito, perfeito. Está batendo certinho. Não tem nada ali de estranho. O espírito falso, o espírito mentiroso, ele está em Reis. Reis 2. O Senhor Deus chegou para Acabe, que era um dos reis de Israel, e ele, quando se reuniu lá em cima, no plano astral, ele perguntou, qual é o espírito que vai confundir o rei? Aí o espírito se apresentou ao Senhor. E ao Senhor disse, como é que você vai fazer isso? Eu vou mentir. Eu vou criar falsas ilusões, você é um falso profeta, e eles vão acreditar em mim, e com isso eu derrubo o rei. E Deus chegou e falou, então faça isso a todos aqueles que renegam a minha lei. Está aí o espírito falso, o espírito mentiroso. E você pode se tornar um espírito assim. Eu posso me tornar um espírito assim. Isso aqui não é uma doutrina falsa. Ela fala o seguinte, que faça brilhar a vossa luz. Porque ao desencarnar, você tem esse belo encontro. Esses nossos ancestrais que vêm atrás de mim. Eu não tenho forma de esqueleto, mas alguns dizem que não, depende muito. É muito no mundo de hoje, muito agregado às imagens,
à idolatria, ao corpo físico. Nossa, essa mulher é linda. Aí pode aparecer para mim uma linda mulher, uma linda morena de seios pequenininha, toda formosa, e eu adentrar ali com ela e eu entrar pelo cano. Eu entro pelo cano. Então, você tem que olhar e observar que nem tudo que é belo por fora é lindo por dentro. Então, a natureza espiritual, ela se apresenta conforme nós assim analisamos a vida. Se você gosta muito do belo, se você vai pela carcaça, se você não quer julgar o interior, você só gosta de se amostrar, então, quando há esse desligamento, eu com meus 55 anos, eu vou ficar assim, se aparecer uma novinha, uma bela, toda formosura, eu vou coçar assim, vou dizer assim, isso nunca aconteceu. Aí acontece aqui, aí eu vou desconfiar muito, eu vou desconfiar bastante. Mas já em relação ao recebedor, é ele que vai me desligar. E tem que dar muito trabalho ou pouco trabalho. Se eu perceber que chegou a minha hora, ele chegou e disse, vou desligar. Eu posso chegar e dizer, faça segundo a tua vontade. Aí eu vou lembrar aquela passagem de Maria, mãe de Jesus, quando o anjo de Maria falou, tu serás a mãe do filho do rei. Ela questionou, não. Ela falou, faça de mim um instrumento de vossa vontade. Quem sou eu? Que é coisa mais maravilhosa do que essa, espiritualmente falando? Então, Paulo, quando caiu lá do cavalo, quando ele era salvo, com aquele ódio todo no meu coração, eu sou, e caiu do cavalo. Aí daqui a pouco ele escuta, Saulo, por que me persegue? Quando ele olha, uma luz que o cegou, uma luz que não deixou, uma luz, ele só ficou assim, quem é? Sou eu, o Cristo que vós persegue. Paulo poderia perguntar tanta coisa. Paulo só disse uma coisa, o que o senhor quer que eu faça? Entra na cidade que lá será dito o que é para fazer. Então, quando você vê um mundo espiritual, você já tem uma base. Se você já tem uma base dos 4 evangelhos que está na Bíblia, se você é protestante, se você é evangélico, eu não estou aqui para questionar nada. Eu sou aqui. Então, você já sabe como funciona. Sabendo como funciona, então já temos uma base. Muita gente acha que eu vou ficar dormindo até o Cristo vir e me ressuscitar. Aí que está o problema. Aí é muita preguiça. Não. Ficar dormindo também já é um pouco. Não bate, né? Não bate porque não bate. Então esse livro aqui explica muito bem como funciona. As escalas, as evoluções, que para entrar assim, no reino do céu. Porque você imagina o seguinte, vamos pensar um pouco. Os discípulos sofreram para diabo. Nossa, eles sofreram para diabo. Eles sofreram aquilo ali em vão. Teve discípulo que foi crucificado de cabeça para baixo. Aquilo tudo. E os primeiros cristãos que morreram na arena triturados. Aí você hoje que está aí investindo na bolsa, aprendendo que não ganhar muito dinheiro, porque quando morrer eu vou me dar bem, então é bom pensar um pouquinho, entendeu? Será que vamos levar tudo isso para o outro lado? Então, esses filósofos de Sócrates para cá, Sócrates para cá, Sócrates, Platão, Aristóteles, que é os 3 principais, que faz hoje o grande pensamento do Ocidente, e no Oriente você vai encontrar os teosóficos, né? Os teosóficos que vêm mostrar a alma humana, a unidade da alma humana com o uno, conforme eu já falei nos vídeos anteriores.
Então, meus amigos, vocês que estão presos ainda a essa coisa a política, coisas que você não vai poder mudar. Você sozinho não vai poder mudar. Então, se você vai criar revolução, vamos mudar tudo, mudar o quê? Veio a Revolução Francesa, mudou o quê? Veio outras revoluções, mudou o quê? Os caras roubam, vão continuar roubando e vão continuar roubando e você se lascando. E os que estão reclamando são aqueles que têm muito dinheiro, que quer muito mais e quer manipular o povo à morte. E esse povo que vai à morte, quando chega do outro lado, esquece desse pequeno detalhe. Aí é acorrentado. Aí ele vai ficar bolado, porque ele ficou acorrentado. Então, esse vídeo é só essa base do que para mim é a filosofia. Não me interessa muito qual é a política, se é sistema presidencialismo, capitalismo. Eu só sei o seguinte: impérios vão se levantar, impérios vai cair, guerras vão se levantar, vai ter momento de paz e vai ter momento de guerra. Se você é uma pessoa historiadora, se você é uma pessoa que lê, se você entendeu o Império Romano, se você entendeu o Egito, se você entendeu a Macedônia, e assim a gente vem trazendo até chegar da Macedônia até o tempo, se você entendeu a Babilônia, então você vai entender os tempos atuais. Agora, se você não entende os tempos atuais, só quer saber de ganhar para se dar bem, lamento muito. Mas a morte, quando chega, ela não traz surpresa, tá? É lei natural. É lei natural. Então, os filósofos aí, ao qual eu sou um leitor assíduo, então estou adorando, estou aprendendo muito. Tá aí os meus vídeos. Esse aqui, então, acabou comigo. Esse aqui, nossa, esse aqui acabou comigo. É um livro que através da filosofia eu cheguei nele. Então, assim, a filosofia não acabou. Esse aqui é um dos livros que acabou comigo. Então, assim, nossa, porque ele já me deu a consciência, ele já me dá a consciência do que quem eu sou. Ele me deu essa consciência. Até os meus sintomas, a minha ansiedade. Nossa, esse livro acabou comigo, mas show de bola, show de bola. Mas reforçou aquilo que eu sempre achei: Jesus é o maior, não tem igual, não tem igual. Agora, se eu fizesse 10% do que ele faz nesse livro, nossa. Mas eu, infelizmente, ainda tenho que evoluir mais. Mas o primeiro passo foi dado, então estou compartilhando esse estudo com vocês. A filosofia da morte. Espero que todos também leiam esse livro, comprem e leiam. Se você tem preconceito, acabe com o preconceito. Leia o livro para ter um conceito. É difícil? Não. Se fosse difícil, é o que Jesus falou. Jesus falou das virgens, né? Que as virgens estavam esperando o noivo. E elas pegaram seus candelabros para acender a luz. Aí as virgens uma lá deu mole. A luz dela se apagou. O noivo chegou e a outra pediu para acender a luz. Perdeu. É muito fácil de entender. Então, e essas virgens da luz, se entender bem, as virgens da luz estão no Alcorão, que ele é mal interpretado. Que se as pessoas de bem, quando for para o paraíso, vai encontrar tal das 72 virgens. Não tem no Alcorão, não tem. Essa passagem não tem, já li. O que tem lá é falando das virgens de luz. Aí tem aquela... Virgem é pureza.
Luz é aquilo que Jesus falou: faça brilhar a vossa luz. A virgindade é símbolo da pureza. Quer ver uma coisa bem simples? Você entra numa mata e a pessoa fala assim: essa mata é virgem. Ou seja, é uma mata misteriosa. É uma mata que nunca foi pesquisada, está sendo pela primeira vez. Então você tem que ter todo um cuidado, todo um mistério para adentrar dentro dessa mata. E se você entrar no caminho errado, você pode entrar numa caverna muito escura. Muita paz e vamos continuar aí firme e forte. Obrigado.